E ele não destruiu isso aqui tudo que vocês estão vendo, porque ele ia fazer o Museu da Raça Extinta. É interessante isso porque eles sempre foram perseguidos, né? Ao longo de toda a história. E quando saíam, eles tinham que sair com um distintivo também. E você tirar essas pessoas da vida deles, do bairro deles... É um passeio que vale muito a pena, eu acho que é muito importante pra cidade também. O que você achou, Márcio? Que eu tô no bairro judeu, tudo aqui é kosher, obviamente, né? E enterrando pessoas por cima. Nossa, que loucura, eu não sabia Então tem disso. uns que tem até 7 camadas. Por ordem do Führer e comandante supremo do exército alemão. Body splash. É. Os cremes e os sabonetes de banho são coisas divinas. Eu acho que não tem como vir pra Praga e a gente não vir no bairro judeu, né? Porque o bairro judeu, esse bairro judeu, ele tem uma importância absurda pra Europa inteira. Não é só pro país ou pra cidade de Praga. Os primeiros judeus chegaram aqui no ano de 900 e pouco. Se tornou, inclusive, depois, se eu não me engano, séculos depois, a cidade onde tinha mais judeus da Europa. A maior comunidade judaica, A maior comunidade judaica. É interessante isso porque eles sempre foram perseguidos, né? Ao longo de toda a história. Mais ou menos pelo século XIII, eles viviam cercados por um muro. E eles não podiam sair de dentro do bairro deles, digamos assim, né? Que hoje a gente chama de gueto, né? E lá dentro tinha escola, lá dentro tinha hospital, lá dentro tinha tudo, tinha comércio, tinha tudo. Porque eles não podiam sair de lá, eles ficavam tudo lá. Então quem era judeu era obrigado a ficar lá dentro. Mas assim, os judeus sempre tiveram uma importância muito grande aqui para a cidade, assim. Sempre fizeram parte da história da cidade. Começaram a ter um pouco mais de liberdade e de direitos civis só lá pelo ano de 1780. Foram muitos e muitos séculos depois. Até então, eles eram praticamente um povo... Enquanto a vida acontecia na cidade, lá dentro é onde que vivem os judeus. Legal, tchau. Aqui atrás a gente tem uma sinagoga, que é a sinagoga mais antiga da Europa em funcionamento. Do ano de 1200 e pouco, gente. Ela tá há mais de 700 anos aqui. Ela tem uma representatividade monstruosa, enorme, incrível, né? Eu queria conhecer ela por dentro. É interessante, porque... medieval. Então, vamos comprar o ticket? Vamos, né? Acho que vale a pena a gente dar uma passadinha nela. O que você acha? Vamos. Pois bem, amores, acabamos de comprar os tickets pra entrar na sinagoga. Ela deu mapinha ou não, né? Não deu mapinha. Eita, faltou uma mapinha, né? Atrás, tem mapinha. Ah, tem mapinha atrás? Tem. Nós pagamos 800 e pouco por pessoa. Dá quanto isso, mais ou menos? Ai, gente, fica caro, não fica barato. Caríssimo. É bem caro. Nós gastamos 36. 36 euros os dois. Ou por pessoa? Não, nós Por gastamos pessoa? um total de 1.600 e pouco. Meninas, 36 euros por pessoa. Uma fortuna, não vem aquele brincadeira. 1.780 a gente gastou. 1.700. Nossa, meninas. E, nossa, muito caro. Judeus é Nossa, a isso. gente gastou 70 euros. 70 euros? 70 euros. Mas enfim, é um passeio que vale muito a pena. Eu acho que é muito importante pra cidade também. Você pode visitar vários monumentos, não é só aqui. Então tem 3 sinagogas que pode entrar. Não, são um monte, olha. Tem um cemitério tem um também, eu tô cemitério. curioso. Vamos começar pela sinagoga Nova Velha, que já leva esse nome porque foi a primeira sinagoga a ser construída aqui, então tinha o nome de Nova. Mas depois outras sinagogas chegaram na cidade e ela se tornou velha. Daí ficou Nova Velha. Acabei de pegar aqui o meu Tedrinik kosher. O que você achou, Márcio? Que eu tô no bairro judeu, tudo aqui é kosher, obviamente, né? Claro. Que é o tipo de comida que eles comem, que tem um preparo diferente, os ingredientes também tem que ter... Não é muito diferente do halal. do halal. Exatamente. E uma coisa muito interessante sobre a religião, né, dos judeus é que as mulheres também não podem mostrar o cabelo. Não são todas, eu não sei como que funciona essa organização delas de poderem ou não poderem mostrar o cabelo. Mas muitas mulheres, às vezes, que são casadas e não querem mostrar o cabelo, em vez de elas usarem véu na cabeça, então elas usam uma peruca para poder esconder o cabelo delas de verdade. Elas usam uma peruca. Então, aqui você consegue notar que muitas mulheres têm peruca na cabeça. É muito interessante. Porque não tem a raiz, né? Eu acho que elas usam peruca bem simplesinha, assim, sabe? Só poder sair de casa, fazer as coisas e tal. E as lojinhas aqui tudo com coisa judia, né? Judaica, no caso. Nós estamos realmente no bairro judaico judeu. mesmo, que assim, Nossa. tem uma história enorme. Tá bom isso daí? Esse aqui é definitivamente o melhor pão que existe. Mas assim, você achou o melhor lugar? Olha, a abelha tá te seguindo. Não brinca. Como é que é ela aqui? Ela que suma, é meu molho. Essa daqui, na época, era uma das maiores. O ano de 1500 e pouco, quando foi construída. Mas tem uma intenção também, porque o cemitério tá colado aqui nela. Então já tinha
uma função mais específica, também por questão do cemitério, que daqui a pouco a gente vai entrar nele, por sinal. Que é bem diferente. Que é bem diferente. Mas realmente, essas sinagogas, elas sempre são muito cleans, muito limpas, assim. Eu também não sei se é porque já passou por muita coisa, né? Tem isso também. Mas é interessante porque os judeus, eles eram perseguidos a vida inteira. A vida inteira. Séculos e mais séculos e mais séculos de perseguição, o que é uma loucura. Pra vocês terem uma ideia, os judeus, eles pagavam impostos para os cristãos, para o rei, por exemplo, para proteção. E ele teimava em alguma coisa e cobrava imposto. Imposto possível e o impossível. Então, qualquer coisa. Tudo ele cobrava imposto. Tudo ele cobrava imposto, tudo. Eles não podiam ter terras, nada. Eles eram completamente, assim, isolados na sociedade. Eu não conheço muito bem a religião, mas, assim, uma coisa que é muito interessante, que eu via desde a outra que a gente viu agora há pouco que a gente entrou, é que é tudo demarcado. Tem vários números. É numerado, então parece que cada um tem o seu espacinho. E não só isso, no outro e aqui tinha é uma portinha. No outro tinha nome da família. Não sei se era da família, se era da pessoa específica, mas tipo, todas tinham um nome e um doideira. número. Naquela época, as pessoas, quando a cidade foi murada, a cidade era murada, eles abriam o portão de manhã e fechavam à noite. Então, quer dizer, ninguém podia sair, nem pensar em sair. Então eles não podiam sair de lá dentro, não, literalmente. E quando saíam, eles tinham que sair com um distintivo também. Mostrando que eles eram judeus. Igual os nazistas, cara. Ou seja, realmente os nazistas eles só fizeram o que já acontecia. Eles só copiaram. Copiaram não, eles mantiveram o que já acontecia. Não. A diferença foi que eles fizeram atrocidades. Mas isso foi lá pra trás. Foi muito antes. Não, Depois eles falando. tiveram um período de tranquilidade. Sim, então dizendo, tipo, os nazistas só voltaram o que era O que foi nos antepassados deles. Bom, e eu andei pesquisando qual o motivo dos judeus serem tão odiados ao longo de todos esses séculos, né? E o que eu descobri é, assim, meio chocante. Primeiro porque os judeus foram acusados de terem sido os assassinos de Jesus. Começa por aí. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que os judeus, eles acabaram fazendo coisas que os cristãos não podiam fazer, como comercializar coisas, dar empréstimos, esse tipo de coisa. Eles começaram a ficar muito bem sucedidos. Aí o rei, na época, falava, quando ele ficava sem dinheiro, os judeus, tudo por culpa deles. Por isso que eu tô pobre. Ele ficava sem dinheiro E culpava os judeus. e culpava os judeus. Mas não era só isso, era uma somatória de coisas. Tudo era culpa dos judeus. Sabe aquela história? Tudo é culpa do fulano, tudo é culpa do ciclano. Era mais ou menos assim. Por exemplo, eles culpavam os judeus de que sequestrar crianças cristãs para fazer rituais satânicos. Tipo, o que não existia, o que não tinha nada a ver. Então, assim, sempre tudo era culpa dos judeus. Quando você começa numa sociedade, a gente pode falar assim, começar a falar coisas onde sempre tem um único culpado. Numa época que a religião era tão forte e na época onde as pessoas eram tão ignorantes, todo mundo acreditava. Todo mundo acreditava. E aí, não só isso, contas, e era muito mais fácil tudo que acontecesse você culpar uma única pessoa do que você colocar a culpa em outra pessoa. Exato. Porque colocando a culpa nos judeus, todo mundo já ia acreditar e pronto. Exato. Foram eles e de novo. foram diversas as vezes de que os judeus eles foram mortos por causa disso. Então, por exemplo, em 1300 e pouco, eles cismaram que os judeus tinham feito algo herege e tal. A profanação A profanação... Tipo da Santa Ceia, né? Foi bem na Páscoa, que eles profanaram a hóstia na Páscoa. Eles invadiram aqui o gueto e mataram 3.000 judeus. Então, tipo, são coisas que cristianismo é esse? absurda. Que cristianismo é esse? Era tudo muito bizarro naquela época. Era tudo muito bizarro. Na verdade, não é só naquela época. Até hoje. Porque eu ainda vou falar pra vocês daqui a pouco o que foi os judeus de Praga na Segunda Guerra Mundial. O Márcio de kippah. Eu já estou com o meu kippah, que é utilizado muito quando se tem cerimônias, mas também em lugares mais religiosos, como cemitério, algumas sinagogas. Eles usam em todo lugar, né? A gente sempre vê eles com kippah em qualquer lugar. No shopping, em qualquer lugar que eles estiverem. E normalmente eles usam porque eles dizem que sempre tem algo acima de você. Mais ou menos isso. Que no caso é Deus. Exatamente. O que quer dizer que acima de você tem quem? Deus. Então, que você está abaixo sempre de alguma coisa. Então eles ficam, é tipo um chapeuzinho mesmo, tá vendo? Tem vários tipos de rendinha, tal, de couro. Mas o que eles mais usam é o preto, todo preto. O que mais eles usam é o preto. Então a gente tá usando em respeito. Nós não somos judeus. Se a gente fosse judeu... Mas eu já vou parar de usar em respeito já. Porque tudo era cair no chão. Em respeito à sua sanidade mental? Em minha sanidade mental, eu vou parar. Porque toda hora daqui cai no chão. Não aguento mais. Por que na tua cabeça não para? Agora eu vou bem no topo da cabeça. É o tipo de cabelo, Gustavo? Quando nós chegamos aqui, antes da gente entrar no cemitério, a gente nem chegou no cemitério ainda, a gente entrou numa sinagoga, uma das bem antigas também, aqui da cidade. Chamou muita atenção a gente ver muitos nomes, com datas. Mas era muito nome, gente. Os nomes eram de judeus que foram mortos na Segunda Guerra Mundial. Mas assim,
São tantos nomes, e vírgula, só são os judeus da região da Morávia e da região da Boêmia. Só dessa região. Então, quer dizer... E aqui especialmente de Praga, né? Porque sim. Na região de Praga aqui tá cheio. Tá cheio. Nas paredes. É uma coisa surpreendente. Eu nunca vi uma coisa dessa, assim. De imaginar. Como que... Eu me lembro que a gente foi no museu também, que tinha o nome de todas as pessoas na parede. Eu não lembro se foi na Polônia, em que lugar que foi. Na Você Alemanha lembra disso? também. Na Alemanha, eu não lembro de que foi. É impressionante. É arrepiante. Causa uma coisa estranha, sabe? Nós entramos no cemitério. É um cemitério bem pequeno, gente. É um cemitério que tem 100 por 100 de tamanho, assim. Ele é bem pequeno e tem mais de 15 mil lápides. Mas, assim, era o único cemitério que foi permitido, assim, a ter na cidade, né? No ano de 1400 e pouco, que era só dos judeus, no caso. E, assim, e se vocês repararem, ele é meio montanhoso. Mostra aqui, Gu. Ele é meio montanhoso. Uma montanhazinha, né? E ele tem algo muito específico para ser montanhoso assim. É porque, como ele é muito pequeno, as pessoas eram enterradas e pelas leis judaicas você não pode retirar os corpos. Depois que enterrou, ficou. Depois que enterrou, ficou. Então eles iam jogando terra e criando camadas. Não pode, mas depois não pode tirar nunca mais? Nunca mais. Oxe, ele vai então jogando faz, camadas. Gente? Eles vão jogando camadas de terra e enterrando pessoas por cima. Nossa, que loucura, eu não sabia disso. Então tem uns que tem até 7 camadas. Foi em 1700 e pouco que, por questões sanitárias, eles fecharam esse cemitério. Ninguém mais podia ser enterrado aqui, eu imagino, né? Por que será, né? Eu imagino, porque se são 15 mil lápides, você multiplica isso por 6, 7, imagina a quantidade de corpos que tem aqui, né? Exatamente. Então eles começaram a fazer isso fora da cidade, mais afastado da cidade, mas eles mantiveram esse cemitério aqui. Olha essas lápides aqui, gente. Tudo aqui é muito antigo já, né? Os judeus acreditam que o seu espírito, ele meio que faz parte do seu corpo. Ao contrário de algumas outras religiões, que falam desde que o espírito sai do corpo, não. Eles falam que o teu corpo é a casa do seu espírito. E por isso que as pessoas eram enterradas aqui e não mais retiradas daqui. Então, se você olhar para isso, você mas, vai gente, ver... quem for judeu me ajuda. Depois que, tipo, o corpo só ficou osso, não pode mexer mesmo assim? Não pode mexer. Então, todo mundo está aqui. Todos os judeus que foram enterrados estão aqui. Os ossos deles. Que loucura, eu não sabia disso. Eles foram enterrando para baixo, então eles cavucaram no começo para ir para baixo e começou a criar tantas camadas que aí lá, olha, você pega ele e começa a jogar a terra por cima. Olha isso. Doideira, né? Que diferente, gente. Olha, vamos se aproximar aqui. Só mais um pouquinho aqui dessas lápides, ó. Tudo escrito em hebraico, vocês podem perceber, né? Por mais que a gente esteja na República Tcheca, tudo era escrito em hebraico. Então a gente pode falar que aqui existem em torno de 80 a 100 mil pessoas enterradas. É um belo estádio. 100%, é isso? De 80 a 100 mil pessoas enterradas. Não, e o tamanho do terreno? 100% só. Eu ainda vou contar a história para vocês do período nazista, que foi um período bem difícil aqui, mas... Eu acho que foi um dos períodos mais bizarros e terrorosos da humanidade, assim. Pelo menos na Europa. Pelo menos na Europa moderna. Porque a gente sabe que na Ásia também estavam acontecendo coisas semelhantes. O Japão estava arregaçando. O comunismo matou muita gente. E o Japão estava arregaçando com a Coreia. O Japão estava acabando com a Coreia, acabando com a China. Então, assim, mas da Europa, a gente falando, aqui, inclusive os artistas, né, o Bigodudo, eu sempre falo Bigodudo porque eu não gosto de falar o nome dele. O que ele fez, aqui era o ponto focal dele. Era o objetivo dele, era Praga, pela quantidade de judeus que tinha. E ele não destruiu isso aqui tudo que vocês estão vendo, porque ele ia fazer o Museu da Raça Extinta. Tá bom pra vocês? Eu acho que não precisa falar mais nada, né? Por isso que chegando aqui em Praga você vê tanta sinagoga, até o cemitério inteiro. Porque então ele falou assim, vamos deixar aqui para as pessoas verem o que nunca mais vai existir. Há uma raça que nunca mais, que não existe mais. Porque chegou um momento mesmo lá no passado, chegou um momento de que as pessoas não ligavam os judeus mais só à religião. Eles ligavam os judeus também a uma raça. Eles fizeram os judeus ser uma raça, por incrível que pareça. Quem está enterrado aqui são os judeus lá do passado, tá? Não são os nazismo. Não são os do nazismo, porque... Judiação. Os nazistas não tiveram nem a oportunidade de ser, né? A maioria. Dignamente enterrado. A maioria, porque basicamente, se construiu fábricas de como exterminar os judeus. Os alemães, eles criaram mecanismos de em massa. Não era gás lá, o gás lá que você entrava e cheirava o gás que era o gás venenoso e matava as pessoas, só isso não. Eles inventaram fornos para botar as pessoas lá dentro e queimar o mais rápido possível.
Entendeu? É terrível. E quando a guerra estava acabando, ele queria fazer isso acontecer mais rápido. E o que ele fez? Ele deu ordens para que todos os campos de concentração matassem 5, 10 vezes mais. E eles não davam conta. E eu tô aqui falando com o Márcio, né? Porque essa gente já foi tão perseguida, mas tão perseguida naquela época. E eu acho que eles nem imaginavam, acho que nem passava na cabeça deles o que iria acontecer ainda. Tanto tempo depois, sabe? Porque essa gente que tá aqui, essas pessoas que morreram aqui já foi de muito tempo atrás. Eu acho que eles nem imaginavam o que os judeus iriam passar nessa terra ainda. O inferno que eles passariam, tipo, o inimaginável. Tipo, Gente, a terra era deles também. Era chocante. A terra era deles também. A terra não era... Eles são daqui, né? Tipo... Eles estão aqui, às vezes, mais tempo do que muitos povos. Tá? Eles estavam mais tempo aqui do que a gente. Do que a nossa raça. Exato. Eles estão aqui, eles estão desde o ano de 900. Eles vieram, provavelmente... Eles chegaram aqui na Europa porque quando o templo deles em Jerusalém, acho que no século I, século II, uma coisa assim, foi destruído. Então eles levaram muito tempo para chegar até a Europa. E eles fizeram aqui a casa deles, porque era uma terra de... Terra de ninguém. Terra de ninguém, existia um monte de povos aqui. A gente tá assistindo os Vikings, tipo os Vikings dos anos 700. Então, quer dizer, era uma terra de ninguém. Tinha que conquistar a terra, pronto, Exato, era basicamente isso. Exatamente. Então, assim, eles são a essência da Europa que a gente vê hoje. E você tirar essas pessoas da vida deles, do bairro deles, das casas deles, saquear essas pessoas e matar essas pessoas, é uma coisa que não dá pra entrar na cabeça, cara. Cheirinho de tedrinique saboroso, deu uma vontade de comer um tedrinique. Mais um? Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas agora eu não quero coxé. Deixei de ser judeu, agora eu quero algo mundano. Mundano? O que é isso? Algo feito pela prostituição, Ah, não, pelas você tá drogas. na frente de um cemitério falando isso. Ah, tá. Agora todo mundo passa na frente do cemitério e ninguém respeita. No cemitério da Idade Média tinha bacanal, tinha de tudo dentro do cemitério. Mas agora só porque eu falei das prostitutas, amor, respeita elas. Meu Deus do céu, as coisas que eu tenho que ficar ouvindo, gente. E eu acho que nessas horas que a gente entrando nesses locais, que a gente começa a refletir um pouco, né? Sobre o mundo. Primeiro que, numa notícia não muito boa, né? É de que o mundo sempre foi assim e não mudou. Hoje em dia tem essas Isso pessoas... é triste. Mas é o que a gente fala que é engraçado ao mesmo tempo. Que as pessoas, elas sabem que não vai mudar. Mas elas sempre tem que criar uma pauta pra poder... Não vou nem dizer que é uma esperança. Eu digo que muita gente hoje em dia, principalmente essa guerra que teve entre Israel e ali, né, na região de Israel, eu percebi que muita gente entrou por causa de querer aparecer. De querer se mostrar, de que tem um ideal. Que tem um ideal, tá, mas você não entende nada, meu bem. Aí, tipo... Você não entende nada. Aí você via um monte de gay levantando bandeira da Palestina e dos gays. Tipo, meu amor, wake up, tipo... O lugar mais gay... Eles fariam igualzinho que fizeram com os judeus aqui com você. Nada seria diferente. O lugar mais gay que a gente pode falar é Israel. No mundo. Um dos lugares mais seguros no mundo. Pra Israel. gay, ou seja... Aliás, Israel é praticamente a única democracia que existe na região. É a única democracia que existe na região. Ó, e essa daqui, gente, é a Sinagoga Espanhola. Vou até contar pra vocês por que esse nome, que é bem interessante. Mas olha que bonita. Vocês podem perceber que ela tem um ar meio que parece uma mesquita às vezes. Vocês já perceberam isso? E é justamente por isso que ela leva esse nome de Sinagoga Espanhola. Ela é bem diferente por fora de todas as outras que a gente viu. Olha. Essa sinagoga, ela sempre teve uma função. Na verdade, era uma sinagoga antiga. Aí ela foi demolida e construíram uma sinagoga nova. E era uma das mais antigas da cidade, né? Que ela era do século XII também. Falou que não sobrou nada da antiga. A única que sobrou foi umas dobradiças que usam não sei aonde aí, que eu não entendi muito bem. Mas assim, foram dos judeus ricos que eles resolveram ir pra essa vibe meio iluminista, sabe? E aí eles quiseram alguma coisa puxando um pouco mais pra essa arquitetura. E eles decidiram fazer no estilo das mesquitas. Da região de Andaluz, dos mouros, quando chegaram na Espanha, né? Trouxeram a cultura e a arquitetura deles e meio que fascinou eles. Eles falaram, não, por que não fazer assim, já que a gente precisa de uma mesquita maior... Uma mesquita não, já que a gente precisa de uma sinagoga maior. Exato. E aí eles decidiram fazer toda em estilo mouro. Tipo, todo em estilo mesquita muçulmana e tal. E o mais doido é que assim, essa mesquita aqui, essa sinagoga. Que essa sinagoga aqui, ela foi parte destruída na Segunda Guerra. E uma boa parte, onde tinha parte de madeira, pegou fogo. Então depois ela foi restaurada. E inclusive a gente viu que aqui era meio que um depósito, não era, Gu? Os nazistas, eles confiscavam tudo que os judeus tinham
e guardavam dentro de algumas sinagogas. Exato. Então, quer dizer, Porque virou uma espécie de um depósito. Gente, o que vocês têm que entender é que eles não tinham mais direito algum. Não, nenhum. Tipo, então a sinagoga se tornou meio que um porão. É. Guardava as coisas deles. E como a gente já tinha falado antes, foi muito fácil para os nazistas tomarem conta de Praga. E foi muito tranquilo para eles. Eles conseguiram facilmente chegar aqui e não teve resistência. Mas existia focos de resistências da população aqui. Mas o problema maior é que a comunidade judaica, que ela era muito grande. Muito grande. E eles morreram demais, a quantidade de mortes é Absurdo. incalculável. Eles foram deportados daqui para campos de concentração. Todo mundo sabe essa história, a gente já cansou de contar essa história. Mas eu acho que é legal a gente falar a história aqui em Praga, porque Praga tem um ar Um pouco diferente, um né? pouco diferente, né? De tanta coisa, de ter tantos monumentos ainda daquela época que pertenciam a eles e com um propósito nada legal. Tipo, ele só exatamente. deixou aqui porque ele realmente queria fazer um museu a céu aberto da raça extinta. Então, é por isso que hoje a gente consegue ver as sinagogas, o cemitério judeu, tudo, porque o intuito dele foi muito sombrio aqui. É, muito. Dos nazis, ó. Não, esse é impressionante. Eu traduzi. Appeal to the Eu population. traduzi. Olha, chamado à população, por ordem do Führer e comandante supremo do exército alemão, assumi hoje o poder executivo da República Tcheca. Foi pra avisar que tinha tomado conta da República Que Tcheca. isso. loucura, aqui no dia Olha, gente, que loucura. 15 de março de 1939. Aqui, a vestimenta. É a vestimenta deles. E olha a bandeira. É a bandeira de Israel, né? Lembra, né? Lembra bastante a bandeira de Israel. Lembra. Send me your songs of tomorrow. I'm dying to know it all. Stories of joy and of sorrow. O que foi, Gustavo? Quem são vocês, queridos? O que fazem aqui na Bath & Body Works junto comigo? Gente, acabei de chegar numa das minhas lojas preferidas da vida. Eu até fui pro Márcio, parece um déjà vu. Que o ano passado, no mesmo mês, nós estávamos em Hong Kong, na mesma loja, procurando vela. E eu choramingando que eu queria muito estar na Europa naquela época. A gente até cogitou voltar pra Europa pra poder passar o Natal. E estou aqui, na República Tcheca, perto da época de Natal, e na Bath & Body Works comprando coisinhas do Natal. Só que tem um segredo. A Bath Qual? Body Works fechou em metade da Europa. Da Europa. Não tem mais Já não Amsterdã. tinha. Amsterdã tem tinha ainda? Amsterdã, não, fechou. Fechou também? Fechou de Amsterdã, é, amor. Fechou em Amsterdã, fechou em Milão. Tá horrível. Da Europa Mas Ocidental. na República Tcheca tá firmona, filho. Não, e abriu mais. Aqui na Polônia, na Romênia, na Turquia, tá cheio de loja. Ah, que legal. Gente, essa loja, mais uma vez repetindo, é uma loja americana. Eles fazem velas, perfumes... Perfume não, né? Body splash. É. Os cremes e os sabonetes de banho são coisas divinas. Olha, Márcio. Massa do amor. Nossa, que delícia. Creme Bom? de massa do amor. E eles fazem umas promoções bem loucas aqui. Como que tá hoje, ó? Ó, você compra... 2 mais 1. 2 mais 1, é. Isso aí. Então quer dizer, você comprar 2, o terceiro é de graça. Só tem que ficar de olho aqui nos preços, porque, né, a moeda muda, a gente fica louco, igual que foi o passeio agora. Ai, nossa, só 800, vamos, amores, 70 euros. Particularmente gosto de pegar as coleções de época, que são as coleções de Natal, que tem cheirinho de menta, cheiro de bala, cheiro de massa, tudo De canela. de canela, tudo um cheiro bem gostoso. Mas o intuito hoje não foi nem pegar isso daqui eu acho que eu vou deixar por último, quando a gente estiver voltando. Eu quero levar uma vela hoje. Voltando? A gente vai passar em Praga na volta? Só pra te informar, nosso carro tá aqui no estacionamento. Eu acho que tem que voltar pra pegar ele, né, assim. Mas mostra aqui a loja, ó. A loja de Vônica, amores. É lindão. Super divertido, aquelas lojas bonitinhas de Natal. Ó, e aqui estão as velas. Ai, que delícia, meu Deus. De Natal. O que tem nela? Berries, laranja vermelha, maçã, amora. Aqui, Bath & Body Works. Deixa eu ver. Márcio. todas É são um boas. cheiro mentolado com árvore. Total de Natal. Total de Meio Natal. cheiro de pinho. É, de pinho, exatamente. Daqui tem muito cheiro masculino, seja de perfume, não gosto. Não, também não gosto. Eu gosto de mim, coisa vela é mais... vela, vela é mais vela, doce. perfume é perfume, entendeu? Isso mesmo, também penso assim. Ai, amores, quanta coisa. Olha lá. Essa daqui também, ó, de Natal. De balinha de Natal. Nossa, cheira isso. Nossa, que delícia. Nossa, cheiro de bolo de morango com menta. Eles colocam menta em tudo por causa desse docinho tradicional, né, dos Estados Unidos, ó.
Ó, talvez uma vela pequenininha seja a melhor opção, Eu né? acho que talvez agora, por agora, seja a melhor Você opção. já comprou algumas coisas dentro do carro? E na... Pode ser também, não tinha Aqui, pensado ó, nisso. compra um, leva outro. Ai, meu Deus do céu. Olha, cada coisinha fofa. Daí tem cheiro de doce de cereja. Ó, daqui é de Natal também, que tem nesse, ó. Loção pro corpo. Não tá falando o que é? É manhã de Natal brilhante. Ah, não, daqui até que tá um cheiro mais ok, porque o É? resto é tudo muito doce. Não sei nem por onde começar, de verdade. Bom, eu não sei também, tem tanta coisa, olha aqui. E esse como daqui eu são os amo queridinhos isso. do Márcio. Eu amo. Por quê? Esse daqui, você lava a mão, você aperta e sai uma espuma, mas é uma espuma muito espessa, muito boa de lavar a mão, É, sabe? e cheirosa. E a gente sempre leva um monte, né? Levamos um monte, eu quero levar um monte de novo. Dá vontade de ir pros Estados Unidos só pra comprar essas coisas, porque nos Estados Unidos é muito barato. Não tem é muito mais barato que aqui. É muito Quando você barato às vezes nos pega em Estados época de promoção, tipo, você ganha 30%, 40% Só de quero ir pros Estados desconto. Unidos por isso, né? Tipo... Só, mas os Estados Unidos só sai pra isso. Olha lá, fazer compra. Ó, salto do caramelo e pretzel. Meninas, de caramelo com pretzel tem aqui. Meu Deus, Tem? não era nem pra comprar isso. Meu Deus do céu. Olha, pra cá tem Márcio. mais. Cocoa, que é de cacau, né? Chocolate. Meu Deus. É, tudo é bom. Parece que lava na mão no chocolate. Nossa! Incrível, nossa loja é muito boa. É muito boa. Eu vou escolher uma velinha pra hoje, Maurício, porque ontem eu decidi fazer um hambúrguer, empesteou a casa, carne, isso tudo. E não tinha uma velinha pra poder deixar um cheirinho no apartamento.